Uma molécula não tem nenhum efeito sozinha. Imagine que você beba uma molécula tóxica. O efeito em você será nenhum, mas um número muito grande de moléculas juntas tem diversos efeitos e alguns desses efeitos são explicados pelas forças intermoleculares, ou seja, a interação que uma molécula vai ter com a outra molécula. Não faça esse teste, porque a relação de compreender o número de moléculas é um assunto que ainda vai ser estudado. Por causa do cara que descobriu essas forças intermoleculares de molécula para molécula, elas passaram a ser chamadas de forças de Van der Waals. A primeira delas é a dipolo induzido, que acontece com moléculas apolares. Aqui, por exemplo, nós temos o iodo, que é uma molécula linear. Além de ser linear, a eletronegatividade dos dois é igual, portanto, não importa se o iodo é muito eletronegativo, como os dois lados têm a mesma eletronegatividade, a molécula ela vai ser apolar. No entanto, quando uma molécula de iodo começa a interagir com a outra, e com certeza ela interage com várias outras, muitas outras, ela acaba criando uma região de espaço negativo e uma região de espaço positivo. Essa região de espaço negativo vai interagir com o lado positivo da outra, e a região de espaço positivo vai interagir com o lado negativo de outra molécula e assim por diante. Um outro exemplo dessas ligações de dipolo induzidos, que são moléculas apolares, é o nosso famoso gás carbônico, o CO2. O gás carbônico é uma molécula apolar, portanto, tem interação intermolecular de dipolo induzido. Utilizando métodos físicos, é possível congelar o dióxido de carbono e criar essa substância, esse material que nós temos, que nós chamamos de gelo seco. O gelo seco ele é também usado em alguns tipos de extintores de incêndio. Outra força intermolecular que nós temos é de dipolo permanente. O dipolo permanente só vai existir em moléculas polares, como é o caso aqui do ácido clorídrico, que nós temos o cloro, que é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Portanto, como o cloro é mais eletronegativo que o hidrogênio, ele vai atrair para esse lado da molécula cargas mais negativas, certo? Esse lado da molécula vai ficar mais vai negativar, vai ser o polo negativo da molécula, enquanto o outro lado, onde está o hidrogênio, vai ser o polo positivo. E assim eles interagem com outras moléculas. Qual é a diferença do anterior aqui? O anterior, ele era uma molécula apolar que teve uma polarização provocada pela interação com outras moléculas. Já o dipolo permanente, ele já é dessa forma. Portanto, ele já vai interagir com qualquer outra molécula sem precisar de um empurrãozinho. O que faz com que o dipolo permanente seja uma força intermolecular mais forte que a de dipolo induzido. Nossa última força intermolecular são as ligações de hidrogênio, que são as mais fortes de todas. Por que chama de ligação de hidrogênio? Porque ela vai sempre existir quando eu tiver uma molécula que tem hidrogênio ligado a flúor, hidrogênio ligado a oxigênio ou hidrogênio ligado a nitrogênio, FON, que são os elementos mais eletronegativos da tabela periódica. Quando isso acontece, aqui nós temos um exemplo da água, que olha, temos hidrogênio ligado com oxigênio, dando possibilidade da interação intermolecular entre as moléculas de água serem de ligações de hidrogênio. Essas interações elas são tão fortes que elas criam o nosso efeito chamado tensão superficial, que faz com que alguns insetos, apesar deles afundarem na água, eles consigam boiar na superfície da água, como se a superfície da água tivesse uma camadinha, sabe? Que enquanto se o inseto pousa lá bem delicadamente, ele não vai quebrar essa camada. É o mesmo caso lá do experimento do clips metálico no copo de água. O clips metálico ele é muito mais denso do que a água.
portanto ele vai afundar. Mas se você colocar ele com muita delicadeza na água, ele vai boiar na superfície da água por causa do quê? Da tensão superficial que é provocada pelas ligações de hidrogênio entre as moléculas de água. Por que a água não se mistura ao óleo? Os óleos são moléculas apolares e a água é polar. As ligações de hidrogênio entre as moléculas de água são tão fortes que a água prefere estar junta dela mesma, criando essa regra: semelhante dissolve semelhante. Quer dizer que as moléculas apolares vão dissolver outras moléculas apolares, desde que seja solúvel, né? Pode ser que não seja. E moléculas polares vão dissolver moléculas polares. É o caso aqui, por exemplo, da água e do óleo. A água vai formar ligações de hidrogênio, que são muito mais fortes do que o óleo vai formar, que são ligações de dipolo induzido. Então a água, ela prefere estar muito mais perto dela mesma. O que é a interação intermolecular? É a interação de polos, né, de cargas positivas com cargas negativas. Por esse motivo, a água dissolve o sal de cozinha, composto iônico que vai se comportar de maneira muito polar, porque o composto iônico eles são sempre elementos que vão ter uma carga positiva e uma carga negativa. Portanto, aqui nós temos o cloro, que é negativo, e o sódio, que é positivo. A água vai interagir bem com o cloreto de sódio, por isso ele vai se separar na água e ficar bem dissolvido a ela. Eu vou ter, por exemplo, a carga positiva do sódio e a carga negativa do cloro. E em volta deles eu vou ter várias moléculas de água, num processo que a gente chama em química de solvatação. A água também vai dissolver muito bem o açúcar, que é uma molécula polar, e além de ser polar, olha que tipo de ligações ela tem. Oxigênio e hidrogênio, aqui, 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 aqui e mais vários outros lugares. Faz com que o açúcar também forme interações de ligações de hidrogênio. Alguns exemplos aqui. Eu tenho uma água que é polar. Eu falei que é polar e escrevi apolar. Eu tenho a água que é polar. Eu tenho a gasolina, que ela é apolar. Eu tenho a água ras, que é um solvente apolar. E eu tenho o álcool, que ele vai ter um comportamento de ser polar, mas assim, de certa forma, assim, levemente polar. De maneira que ele interage bem com alguns compostos apolares e interage bem com compostos polares. Nesse sentido, nós vamos ter então que a água ela vai se misturar bem ao álcool, porque ele é polar também, mas a água não vai se misturar bem à gasolina, nem à água ras. O álcool, por ter um comportamento assim mediamente polar, mais ou menos polar, ele também vai ter um comportamento apolar, que ele vai se misturar bem à gasolina, vai se misturar bem à água ras e, é claro, vai se misturar bem à água. Vamos falar um pouco das propriedades físicas das substâncias relacionadas a interações intermoleculares. O ponto de fusão e o ponto de ebulição das substâncias, ponto de fusão, ponto de ebulição, está relacionado a dois fatores importantes. Um deles é a massa molar, um conceito que ainda não estudamos. Mas vamos considerar, por exemplo, que uma substância que tem só 5 átomos tem uma massa molar bem menor do que uma que tem 8 carbonos e 18 hidrogênios, por exemplo, e muito menor ainda de uma que tem 20 carbonos e 42 hidrogênios. O outro fator são as forças intermoleculares, e para esses três exemplos, nós temos moléculas apolares. Se elas são moléculas apolares, elas vão formar força intermolecular de dipolo induzido.
Portanto, a força intermolecular aqui é a mesma, só o que vai mudar é a massa molar. E observem só o seguinte, o gás metano é um gás, certo? Em condições ambientes. E à medida que eu pego uma substância muito parecida, entre aspas, certo? Sempre que a gente muda um átomo, essa substância ela pode se tornar uma coisa completamente diferente, mas ela tem uma certa característica de aproximação realmente com o octano, por exemplo, que é o principal componente da gasolina. Mas o octano, ele é líquido em temperatura ambiente. E também é levemente parecido com a parafina, e a parafina é sólida em temperatura ambiente. Eu coloquei aqui para exemplificar a parafina da vela, mas se vocês observarem, começarem a ler rótulos, vocês vão reparar que tem bastante parafina em cremes de pele, cremes de cabelo e por aí vai. Comparando agora essas outras três substâncias aqui, que são, digamos assim, essas duas aqui são bem pequenininhas, tá vendo? Essa aqui tem 5 átomos, essa daqui só tem 3 átomos, o metano e a água. No entanto, a água é líquida em temperatura ambiente, enquanto o metano é um gás. Qual é a principal diferença entre eles dois aqui? O metano, como eu falei anteriormente, é uma molécula polar, enquanto a água é uma molécula polar. Além de ser polar, ela faz ligação de hidrogênio, como interação intermolecular. Ligação de hidrogênio. O açúcar também vai fazer ligações de hidrogênio e é polar. No entanto, ele tem uma quantidade de átomos muito maior, tá vendo? 12 carbonos, 22 hidrogênios e 11 oxigênios, o que faz com que ele, em temperatura ambiente, seja sólido. Vamos lembrar também que compostos iônicos têm uma separação de polaridade muito forte, a ponto de na água eles ficarem separados em uma parte positiva e uma parte negativa. Foi o que eu falei lá exemplificando com o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha. É por esse motivo que esses compostos iônicos na água conduzem eletricidade, enquanto substâncias moleculares normalmente não conduzem bem a eletricidade. E lembrando a vocês o quê? Que substâncias moleculares, né, são substâncias formadas por átomos que estão nessa região da tabela periódica aqui, desconsiderando os gases nobres. Esses elementos aqui são chamados de ametais, juntamente com o hidrogênio. Quando as substâncias são formadas por esses elementos mais hidrogênio, com ou sem hidrogênio, é claro, elas são moléculas, certo? Fazem ligações covalentes. Quando as ligações químicas são formadas por ametais e metais, o restante de toda a tabela periódica são metais, excluindo, é claro, os gases nobres. Quando nós temos ametais e metais, vamos ter ligações iônicas. E se nós tivermos só metal com metal, podemos ter ligas metálicas. Existem moléculas que são de tamanhos enormes. São conhecidas como macromoléculas. Isso não quer dizer que dê para vê-las a olho nu, mas elas são muito grandes se você comparar elas com água. Por exemplo, polímeros que são muito grandes, nós temos gorduras que são muito grandes e proteínas que também são muito grandes. Os compostos moleculares, com exceção do grafite, não conduzem bem a corrente elétrica. No entanto, alguns compostos moleculares eles vão conduzir bem o calor. Por exemplo, a água é uma boa condutora de calor, mas não de corrente elétrica. Mas as substâncias que realmente são boas condutoras de calor e de corrente elétrica normalmente são as ligas metálicas, que são formadas de metais com metais. É por isso que se você tiver uma tábua metálica, ela vai descongelar a carne muito mais rápido. Por que ela descongela a carne muito mais rápido? Porque ela tem maior facilidade de troca de calor. Enquanto normalmente as tábuas de plástico não conduzem bem o calor, muito menos eletricidade. Pois os plásticos são polímeros, e polímeros são grandes moléculas.